Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Hebreus, Carta aos Hebreus. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que teremos como base para o nosso estudo de hoje. E importante, como sempre fazemos, procurar a ajuda do nosso Deus no desenvolvimento do estudo. E eu convido você nesse momento para orar comigo neste sentido. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos amém. Vamos então ao nosso texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 15 e ao capítulo 5, verso 5 também. O trecho é maior, mas nós vamos ler apenas essa seleção. O texto sagrado, então, nos diz o seguinte: porque temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em um momento oportuno. Seguindo mais um pouquinho, no verso 5, nós lemos: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Apesar do sacerdócio do Antigo Testamento ter sido formalmente estabelecido no livro de Levítico, o assunto remonta a tempos mais antigos. Abraão, por exemplo, há mais de 400 anos antes, já havia sido abençoado por um sacerdote de nome Melquisedeque. Moisés, ele mesmo, além de líder do povo de Israel, desenvolveu também uma função sacerdotal inicial e temporária. Até que veio Arão, que foi colocado por Javé como o primeiro sacerdote entre o povo. O sacerdócio de Arão e de seus filhos mostrou-se imperfeito e limitado, uma vez que eles mesmos eram pecadores, bem como os demais sacerdotes que haveriam de vir depois deles. Em contraste ao sacerdócio do Antigo Testamento, o livro de Hebreus, que ora estudamos, apresenta Jesus como sumo sacerdote perfeito, diferente de qualquer outro que tenha existido, sendo seu sacerdócio superior àquele iniciado por Arão. No próximo quadro, uma pergunta: qual a motivação de Hebreus, do autor de Hebreus, a abordar esse tema de sacerdócio? Sabemos que o propósito do autor do livro era mostrar aos seus leitores judeus cristãos que não havia motivo para desânimo face às dificuldades e perseguições que eles estavam encontrando. A razão para isso era que Jesus de Nazaré, o Messias de Deus, era forte, capaz e suficiente para assegurar a eles a vida eterna. Em sua linha de argumentação, e dada a cultura judaica do seu público-alvo original, o autor de Hebreus remete várias vezes seus leitores ao passado histórico do povo de Israel. No presente caso, ele compara o papel que Jesus desempenha como sacerdote na qualidade de Messias Salvador com o sacerdócio de Arão. Arão havia sido o primeiro sumo sacerdote de Israel, historicamente falando, enquanto Jesus passou a ser o sumo sacerdote perfeito quando de sua vinda ao mundo. Na função de sacerdote, Jesus é capaz de assegurar paz interior e salvação. Pode-se dizer que esse sumo sacerdote permite que o crente tenha vitórias ao longo de sua vida, como resultado de manter relacionamento pessoal com esse sumo sacerdote, Jesus.
No presente estudo, procuraremos mostrar algumas das razões pelas quais o sacerdócio de Jesus pode ser considerado superior ao sacerdócio de Arão. Teremos a oportunidade também de mostrar que, ao contrário do sacerdócio do Antigo Testamento, que pouco tem a ver conosco hoje, o sacerdócio de Cristo pode ser uma realidade prática em nossa vida. É o que veremos a seguir no próximo quadro. E aí temos uma pergunta. Podemos confiar de verdade nesse sumo sacerdote Jesus? Há um paralelo entre Jesus subir aos céus com o sumo sacerdote israelita da linhagem de Arão. O paralelo é que o sacerdote Jesus sobe aos céus e o sacerdote israelita estava restrito a entrar no lugar chamado Santo dos Santos, que era uma parte sagrada que havia no antigo tabernáculo e havia também no templo. Em ambos os casos, o objetivo do sacerdote era estabelecer uma ligação entre as pessoas e Javé, representando o povo diante de Deus. Lemos em Mateus 4, do verso 1 a 11, que o sumo sacerdote Jesus foi tentado, mas sem ceder às múltiplas tentações a que foi submetido. Esse fato nos permite constatar que Jesus, o nosso sumo sacerdote, tem todos os elementos para compreender exatamente como nós nos sentimos quando somos tentados ou quando passamos por dificuldades, porque Jesus, ele mesmo, viveu experiências humanas difíceis. Fato que pode nos trazer grande conforto e confiança. O ponto do autor é que Jesus nos entende, ele nos compreende, pois ele mesmo venceu tentações e adversidades. Por isso podemos confiar nele. Isso me faz lembrar quando minha filha Juliana nasceu, quando nós precisávamos encontrar um pediatra para ela. Foram momentos de insegurança e ansiedade, pois não conhecíamos ninguém nessa área. Recebemos a recomendação quanto a um jovem médico recém-formado. Fomos lá nas primeiras consultas, mas eu não gostei, pois constatei que ele mesmo, o médico, não possuía filhos e nem experiência de cuidar de crianças. Na consulta, estava mais preocupado em distribuir receita de mucilagem e mandar ferver mamadeira e utensílios do que avaliar o crescimento da menina. Eu pensava comigo que ele deveria, ou melhor, ele não deveria ter qualquer ideia do que era passar a noite ao lado de uma criança com 38 graus de febre e tossindo. O assunto só foi resolvido quando decidimos contratar os serviços de um outro pediatra. Este, além de professor de pediatria na UFRJ, era pai de 4 crianças de 2 a 10 anos. Eu fiquei realmente aliviado com ele. Nós realmente passamos a confiar na plena capacidade daquele profissional, pois ele decididamente sabia dar conta da saúde de crianças. Moral da história: uma boa pessoa para lhe dar conselhos e ajuda em uma jornada possivelmente é alguém que já percorreu a estrada antes de você. Esse é o caso de Jesus, pois ele viveu experiências de angústia, de dor, de tentação e de dificuldades. Mas ele venceu todas elas, e isso sem pecar, o que lhe deu a condição de ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Quando passamos por provações e dor e ouvimos sua palavra nos exortando, podemos confiar nele, porque sabemos que o Senhor pessoalmente também viveu momentos difíceis. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. O povo do Antigo Testamento não tinha como se relacionar pessoalmente com Javé. Sempre era necessária a presença de um sacerdote. A função dele era oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e, com isso, conectar a pessoa a Deus. O interessante é que o antigo sacerdote precisava também oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, pois também era pecador.
Jesus, porém, sem pecado, ele mesmo foi sacrificado como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Jesus teve a dupla função de sacerdote e cordeiro de sacrifício. Nenhum sacerdote teve essa dupla função. Essa qualificação permite a Jesus nos representar de forma completa e perfeita junto a Deus. Através de Jesus, temos acesso direto à graça do Pai, pois não há nada que possa separar o nosso sumo sacerdote Jesus do nosso Deus. Mas de onde viria essa autoridade desse sumo sacerdote Jesus? Quem teria ordenado Jesus ao sacerdócio? Nenhum sacerdote pode ordenar-se a si mesmo, mas deve ser chamado por Deus. Isso aconteceu com Arão e com todos os sacerdotes da tribo de Levi que vieram após ele. Somente aquele que Deus escolheu serviram nesse ofício no início de Israel. Os sumos sacerdotes nomeados em Israel foram inicialmente Arão, seguido por alguns dos seus descendentes. Isso deixou de ser verdade depois que Israel perdeu sua soberania como nação, na época em que foi cativo para a Babilônia. Depois disso, o sumo sacerdote tornou-se uma nomeação política, determinada pelo poder governante de Israel. Era assim no tempo de Jesus. No entanto, o escritor de Hebreus fala de Israel como uma nação soberana. E nesse contexto, Jesus é identificado como um sacerdote que também é Salvador. O mesmo Deus que designou Jesus como seu filho também o nomeou como sacerdote para sempre. Jesus é o Filho de Deus e, portanto, ele é rei. Com isso, ele é um sacerdote real, diferente dos sacerdotes levíticos, descendentes de Arão. Os sacerdotes levíticos faziam sacrifícios substitutivos usando animais, enquanto Jesus, ele se colocou como cordeiro de sacrifício, perdoando os pecados de todo aquele que nele cresce. A pessoa de Jesus como sumo sacerdote permitiu que a barreira que impedia as pessoas de se relacionarem diretamente com Deus, essa barreira fosse removida. Agora, não mais seria necessária a intermediação de um sacerdote para que a criatura humana pudesse se relacionar com seu Criador. Cada crente que busca a presença de Deus através de Jesus passa a poder se comunicar diretamente com o Senhor sem que precise de um sacerdote humano. Meu desejo é de que a compreensão do que significa ter Jesus como sumo sacerdote perfeito permita que você se aproxime mais ainda do nosso Deus Criador e Senhor. E com isso, possa desenvolver com Ele um relacionamento de confiança e de vitórias para cada momento da sua vida. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se apreciou, se gostou, lembre de falar dele, mandar o link do estudo para algum amigo que você acha que poderá se interessar. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série de estudos sobre Carta aos Hebreus que nós estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!